Dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história que tem forma geométrica. O nome... Antes de falar dessa historinha, vocês sabem o que são formas geométricas? São os círculos, os quadrados, os retângulos, os triângulos. Tem várias formas geométricas. Então hoje a historinha vai ser sobre as três partes. Quem escreveu foi Edson Luiz Kosminski. Então vamos lá? Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, passaram alguns pássaros voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixinhos também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga do pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por outras três partes. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantinhas. As três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficar crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gosta de visitar galinheiros. Que bicho será esse? Vocês sabem? É a rá? Depois eu quero saber, hein? Qual que é esse bicho? Vocês vão me dizer. Depois, as três partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As três partes formavam também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as três partes formaram uma gangorra. Olha que legal! E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças. E agora? Onde estão as três partes aí? Será que você descobre quais são as três partes? Vamos ver se você descobriu. Aqui, que de tanto procurar, encontraram as três partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as três partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As três partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia e
para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola. Disco é igual, era uma coisa antiga, mas é igual um CD que toca música, tá? E dançaram cada uma ao seu jeito. Conforme o combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. O que é isso? Uma casa! Numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim e para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as 3 partes. Então agora, olha só como que é as 3 partes. Estão vendo? Eu quero ver quem é que vai fazer alguma coisa diferente do que as 3 partes. Já montaram? Quero ver, hein? Peçam ajuda para a mamãe, para o papai, para o irmão mais velho. Eu quero ver, hein? Criatividade aí, gente. Beijo. Tchau.